Olá, bem-vindo à nossa terceira parte da nossa primeira aula e vamos dar continuidade à nossa teoria. E eu convido você para nos acompanhar agora. Na primeira introdução, nós falamos sobre alguns conceitos, né, sobre a educação financeira e a educação financeira bíblica, e vamos dando continuidade, vamos falar agora alguma coisa sobre a história da origem da riqueza. Nós vamos pegar mais ou menos, para nós não podemos ver esse conteúdo no decorrer de toda a história do desenvolvimento humano, mas nós vamos pegar a partir da base de 350 a.C., com Aristóteles, que eu creio que muitos já ouviram falar, desse filósofo grego, que ele já tinha uma concepção e observava a existência de pessoas obcecadas em acumular dinheiro. Para ele, Aristóteles, a prosperidade material era necessária e honrosa para uma família. No entanto, acumular dinheiro pelo simples fato de sua acumulação era digno de censura e desonra. Não havia sentido a manutenção de grandes quantidades de dinheiro, pois o dinheiro em si não tinha propriedades para satisfazer qualquer tipo de necessidade da vida, a não ser como meio de troca. Então, você vê que a visão já sobre riqueza e a concepção dessa riqueza já era estudada durante muito tempo e até censurada quando uma pessoa desejava obcecadamente riqueza sem um objetivo. E nós vamos ver, tá, no decorrer do nosso curso, principalmente na aula que vem, no nosso segundo encontro, que a Bíblia tem essa mesma visão. Continuando aqui, nós vamos agora falar continuando, nós vamos ver a visão, nós vamos dar um pulo aproximadamente de quase 1.500 anos. De Aristóteles, nós vamos falar sobre Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. Ele viveu entre 1225 a 1274, é considerado um dos pais da Igreja, né, na Idade Média, um dos homens que ele reformulou muito da teologia e tentou mostrar que a teologia ela tem uma razão, ela tem uma lógica, a lógica de crer, a lógica de ter fé. E Tomás de Aquino, ele traz, tá, essa visão, uma visão também sobre riqueza, sobre finanças, como está aqui no texto. Ele sintetizou as preocupações existentes em sua época, via de regra de cunho religioso, na busca dos entendimentos dos princípios bíblicos. Temos que considerar que as primeiras universidades pertenciam à igreja e a sociedade era dominada por um forte senso de religiosidade, característico da Idade Média. Os debates diziam respeito à ética dos negócios, à formação de preço justo, à condenação da usura, visto como forma de ganância e tentativa de enriquecimento do proprietário dos recursos pela exploração dos necessitados, entre outros temas relacionados aos princípios, aos costumes e às práticas que deveriam ser seguidas pelos cristãos. Então, Aristóteles, ele tenta mostrar isso, e a visão daquela época já era uma visão religiosa, principalmente envolvidas que a riqueza era má. Então, nós tínhamos que tomar cuidado com ela, ok? Depois nós vamos dar um salto de quase 200 anos, em 1492, nas grandes eras das navegações, né, nós vamos ver que um grupo chamado mercantilistas, eles têm uma visão em relação à riqueza da seguinte maneira, né? Os mercantilistas defendiam a manutenção da balança comercial favorável. O que seria balança? Balança comercial um equilíbrio. Um país produz algo e nem tudo que ele produz, nem tudo que ele necessita, ele consegue produzir. Então, ele tem que comprar de fora, né? Então, o que é a balança comercial? O que ele produz, ele vende para fora. E depois ele precisa comprar o que ele não consegue produzir lá de fora. Então, o que acontece?
A balança comercial é o quê? Você tem que produzir mais e vender mais do que você comprar, tá? Então, isso que é uma balança comercial favorável, tá? Quando você compra mais do que você vende lá para fora, você tem uma balança comercial desfavorável, ou seja, você compra mais do que você vende. Então, eles tinham essa visão que você tinha que ter uma balança comercial favorável, bom? E na França também, em 1759, surge um outro tipo de pensamento econômico de alguns homens chamados de fisiocratas. Eles defendiam que a origem da riqueza se dava através da utilização da terra, que era a única forma capaz de multiplicar os seus bens. Ok? Então, eles tinham uma visão que a terra era o indicador de riqueza. Quanto mais propriedades você tinha, mais rico, mais bem-sucedido você era. Tá? Nós vamos ter muitas outras visões. Tá? Temos Adam Smith, um filósofo, né, um escocês, que ele tem um livro clássico que é chamado A Riqueza das Nações, que ali ele vem falando sobre a riqueza no mundo, principalmente na Europa, naquela época. Não é o nosso objetivo nós falarmos sobre isso, por isso que eu peço a vocês, leiam a apostila, que nós vamos abordar sobre esses assuntos que eu considero muito interessante. E no nosso questionário, nós vamos ter questões sobre todos esses assuntos. Nós não vamos falar muito sobre isso aqui na nossa aula, porque a nossa aula não é uma aula sobre história da economia. Se você estivesse fazendo um curso superior de economia, você iria se aprofundar para você entender como foi a evolução, como a sociedade, os países, a sociedade se desenvolveram e como eles tratavam o dinheiro e tratavam a riqueza. E você vai ver, tá, na apostila, que em cada período eles começavam a ter uma visão diferente sobre como você conseguia riqueza e como você deveria tratar essa riqueza. Como eu disse aqui, nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu convido você que leia o conteúdo da apostila. E qualquer dúvida, participe dos grupos, postem lá as suas dúvidas para que nós possamos ajudar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, tá, aluno, e nós podemos nos enriquecer com a sua dúvida ou até com o seu comentário sobre a matéria, tá bom? Nós vamos terminar o nosso terceiro áudio aqui e vamos para mais dois áudios para nós terminarmos a nossa matéria, a nossa aula de hoje, ok? Nos vemos daqui a pouco com o nosso quarto áudio. Até lá, se Deus quiser.